Venceu pelo placar de 3-0. A Isabelle Moraes e o Alexandre Losetti trazem detalhes pra gente. Fala, Isabelle! Oi, Diniz, Mansur, Conrado, uma ótima noite para vocês, para quem curte troca com a gente nesta noite de terça-feira. Olha, no duelo de tricolores na Fonte Nova, deu São Paulo. São Paulo já tinha vencido o Bahia no primeiro turno em casa, agora volta a vencer no segundo turno e fora de casa. 3-0 para o São Paulo sobre o Bahia, que não vive uma boa fase nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Estou ao lado do Alexandre Losetti, que esteve comigo na transmissão no Premier. Losetti, que vitória do São Paulo, né? A quinta do tricolor paulista fora de casa no Brasileirão, 3-0 consistente, uma ótima noite para você. Tudo bem, Isa? Prazer estar contigo. Um abraço para o Diniz, para o Conrado, para o Mansur. Vamos tentar explicar esse jogo assim. Tem as duas áreas e tem o resto do campo. Se a gente considerar o resto do campo, a gente vai ver o Bahia mais contundente, com mais ímpeto, com mais verticalidade, até construindo jogadas mais bonitas e com mais facilidade, especialmente no começo do jogo, quando o Ademir pela direita levou bastante vantagem sobre o Jamal, lateral esquerdo do São Paulo, num confronto direto, e o Bahia recuperava bolas no campo de ataque com alguma facilidade, o São Paulo tinha dificuldade de construir. Aí vem um movimento do Zubeldia muito inteligente, porque a gente muitas vezes vê os pontas trocarem de lado e não muda muita coisa no jogo. Hoje, quando o Lucas vem para a esquerda e o Ferreirinha vem para a direita, muda, porque o Lucas passa a trabalhar numa faixa mais interna do campo, coisa que o Jamal permite a ele porque ocupava o corredor mais avançado. O Lucas dá trabalho para a marcação do Everton Ribeiro no setor, que não tem a mesma força do Jean Lucas, e por tabela inibe o avanço do Bahia por aquele lado. Por ali, o São Paulo equilibra o jogo, tira o ímpeto do Bahia e aí o jogo começa a se decidir nas duas áreas. O São Paulo com qualidade de finalização, se aproveitando de erros do Bahia, e o primeiro erro é muito claro do Marcos Felipe saindo jogando. A gente está vendo a jogada construída pelo Lucas naquele espaço que eu citei agora há pouco, né? Como ele sai da esquerda para dentro, encontra campo para jogar, vai tirando o São Paulo de trás e aos poucos o jogo se equilibra, até que acontece o erro clamoroso do Marcos Felipe na tentativa de sair jogando. O Bahia tinha dado um escanteio ao São Paulo no erro do Canu na saída de bola, aconteceu a sequência de jogada, escanteio. Aí o Bahia recupera a bola, vai sair jogando de novo, dá no pé do Luiz Gustavo, que teve um reflexo muito rápido, uma reação muito rápida, e a partir daí o jogo mudou, porque o São Paulo continuou se defendendo bem dentro da área, protegendo as finalizações, bloqueando, interceptando, ainda que o Bahia tenha pressionado e criado essa grande chance. Boa defesa do Rafael no finalzinho do primeiro tempo, e no segundo a gente vê um cenário que já vimos várias vezes no futebol brasileiro. Seguiu o Bahia no campo de ataque, conseguiu reverter a posse de bola que era maior do São Paulo, mas faltou qualidade apesar das substituições. O time perdeu muitas oportunidades. Vale contar para os amigos do Troque, para quem está assistindo o programa, que o Bahia mudou o ataque, né? Os dois atacantes titulares saíram, tanto o Everaldo como o Tassiano. O Tassiano suspenso, o Everaldo ficou no banco. Entraram o Lúcio Rodrigues e o Ademir. O Ademir fez muitas jogadas, como a gente já falou, enquanto teve fôlego, e o Lúcio se movimentou muito bem, mas tomou muitas decisões erradas na hora de definir, ou da finalização, ou do passe, ou da movimentação. Aí o São Paulo acha o segundo gol com o Wellington Rato, primeiro gol dele no ano, não fazia desde aquele golaço contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Erro defensivo do Bahia, pressão do Caleri na retomada da bola, e aí o jogo ficou muito a cara do São Paulo, né? Para se defender e contra-atacar, já podia ter aumentado antes nessa roubada de bola que o Luciano finalizou mal, e a gente vai ver daqui a pouquinho o contra-ataque final com o Rato ajeitando para o Lucas marcar. Vitória que se construiu numa boa defesa da sua área e na qualidade dos seus jogadores para definir. O Bahia falhou muito, tanto na área de ataque como na área de defesa. No resto do campo, se mostrou um time muito bem treinado, muito bem preparado, com algumas movimentações interessantes, mas não adianta porque é nas áreas que o jogo se define, Isa. E o São Paulo abriu uma vantagem importante, né, Losetti? A gente está vendo aí o último gol, né, o que sacramentou a vitória do São Paulo, essa assistência do Rato, igualando as 9 assistências da última temporada. E o Lucas, chegando a 9 gols no Brasileirão, iguala o Luciano como os 2 maiores artilheiros do São Paulo no Brasileirão. E abre 8 pontos, né, o São Paulo em relação ao Bahia. O que era uma diferença pequena, agora uma diferença grande, né? Hoje o São Paulo olha para a tabela e ele está mais perto do Palmeiras, que é o vice-líder, está 7 pontos atrás do Palmeiras, e nesse bolo tem Fortaleza, tem Flamengo e tem Internacional, e longe do Bahia, 8 pontos à frente. Ainda tem jogo do Cruzeiro na rodada para ver qual vai ser essa real diferença de um G que deve aumentar, né? A gente não sabe se vai ser 7, 8 ou 9, mas esse grupo de times que vai à Libertadores deve ser maior. O São Paulo soube construir essa vantagem, o Bahia
começa a olhar mais para quem vem atrás, né? Não tanto para quem está na frente, mas para cuidar dessa posição, não ser ultrapassado pelo Vasco, pelo Cruzeiro, pelo Galo, times que vêm tentando pressionar o Bahia nessa reta final. E o Bahia com 3 jogos seguidos em confrontos diretos, né? Com Cruzeiro, Vasco e São Paulo. Nesses 3 jogos, apenas 1 ponto conquistado, que foi no empate com o Cruzeiro. Chega a 4 jogos sem vencer a equipe do Rogério Ceni, muito pressionada pelo torcedor. E o São Paulo se colocando sempre ali naquele bolo dos 6 primeiros colocados. É isso, meus amigos. Vitória do São Paulo, importante, 3-0 lá em Salvador. Uma ótima sequência de programa para vocês. Obrigado, Isabelle. Obrigado pelas informações, né? Falando desse 3-0 do São Paulo, um jogo muito difícil de ser explicado. E aí eu estava pensando aqui, claro que tem todo o mérito do São Paulo de ter conseguido se defender bem, de ter matado o jogo nas oportunidades que teve, mas o Bahia anda numa maré de azar, um pouco de falta de sorte, né? Também com erros individuais causando gols, né? Hoje, primeiro gol, uma entregada do Marcos Felipe, daquelas, né, de doer, né? Marcos Felipe dá um passe no pé do Luiz Gustavo. Ele enxerga alguém na lateral, vai dar um passe que é mais longo, não é um passe nem curto, mas ele abre a bola na direita. Infantil, né? Um erro técnico. É uma bola que a maioria dos goleiros vai com a mão por cima, só que ele confiou muito na qualidade da quebrada dele, que ele tem isso, né? Dá aquela rasante bonita, só que ele pegou mal demais. Olha lá o Santiares, né? Com a mão era muito mais fácil, por isso que eu tô falando. Ele arriscou, claro, que com o pé, se ele acerta, chega mais rápido ainda. Mas é um erro absurdo, né? Olha a reação dele com as mãos na cabeça. Ele sabe que ele entregou, né? O erro do Arias, né? Olha lá. Com a bola aqui no canto, ele E depois ainda tem uma infelicidade, né? Não chega a ser exatamente um passe. A bola tá dividida. Não, foi uma bola travada, né? Travada. Ele sobrou certinho lá. Ele sobrou com o Canu, né? Olha lá. Sobra perfeita. E a bola vai se oferecer ao Rato, que tinha entrado. Que não fez um gol no ano todo, foi marcar o primeiro gol da temporada dele agora. Olhando o primeiro tempo, eu tava pensando, nossa, o Bahia com essa formação, com o Ademir, com o Luciano Rodrigues e com o Caulinho um pouquinho mais pelo lado esquerdo até. O Bahia parece ter encontrado algo mais próximo daquela retenção de bola, mas com agressividade, com velocidade. O Bahia, por vezes, era um time que dependia muito de costurar até construir uma jogada de finalização. Parecia ter encontrado, até que acontece o erro do Marcos Felipe. No segundo tempo, o São Paulo o Bahia ainda tinha suas chances, né? Ainda tentava pressionar, o Rogério fez mexidas, acontece esse segundo gol, depois do segundo gol o jogo praticamente acabou. E é curioso, né? O Rogério tem alguns tabus contra alguns times. Flamengo, né? Contra o Flamengo ele nunca venceu, sempre perdeu, sequer conseguiu empate. Contra o São Paulo, né, clube do qual ele é o maior ídolo da história, né, ou pelo menos um dos maiores, se é que tem gente que acha que o Rogério não é o maior ídolo da história do São Paulo, ele fez 11 jogos desde que começou a treinar, né, por Fortaleza, Flamengo e Bahia. E nesses 11 jogos jamais venceu o São Paulo. Caramba. Nenhuma vitória, 2 empates e 9 derrotas. Ele tem 6% de Não quer arranhar a imagem com os torcedores de São Paulo e Flamengo. Incrível, né? Incrível. Ele tá terminando embaixo, eu acho, o Bahia, né? O final do ano, que esperava mais, apesar de estar aí no G7. Foi vaiado o Rogério hoje, né? Em uma parte do jogo. É disso que eu ia... Antes do jogo aconteceu algo que é absolutamente condenável, que é criminoso, que é a história do boneco pendurado. Isso não pode virar moda, né? De novo, né? Isso estão copiando coisa muito ruim que vem de fora e isso não pode... Aliás, o Bahia foi firme em se posicionar. Realmente não é legal, né? Eu acho que é uma das principais críticas da torcida, principalmente ali do ataque, né? Confiando muito no Tassiano, que faz uma função importante e volta, o Everaldo, que é um centroavante, muita gente pede. Tem o Ademir, tem o Biel, tem o Luciano Rodrigues. Eu mesmo acho que ele já poderia ter dado mais tempo para o Luciano Rodrigues, poderia ter jogado o Biel, ficou fora um tempo lesionado. Mas assim, a verdade também tem que ser dita. Por exemplo, eu mesmo já fiz esse comentário lá atrás, lá na metade do campeonato, comentei o Bahia. Quando esses caras têm chance, eles ainda não estão entregando. O Tassiano faz gol, marca. Então, assim... Outra coisa, é um meio-campo leve, né? É isso. Precisa desses jogadores compensando pra voltar, pelo lado. Que ele deixa o Cauli descansar um pouco mais. Isso. Então, assim, eu acho que ele poderia ter dado mais chance para um outro tipo de ataque. Acho, mas a verdade tem que ser dito. Quando esses caras tiveram chance, por exemplo, o Luciano Rodrigues, que eu espero muito dele, acho que ainda no próximo ano pode dar muito para o Bahia, ainda não está entregando, menos por exemplo, Biel, né? Como o jogo de hoje. Não, o Biel estava bem. O Biel estava bem. Apesar de não estar começando os jogos, ele quase sempre entrava ao longo das partidas, mas sempre quando entrava causava algum impacto positivo no time do Bahia. E o Marcos Felipe também foi vaiado hoje, né? Ainda durante o jogo foi muito vaiado. Não falhou só hoje, né? Ele já teve algumas falhas recentes. Pela torcida do Bahia. Vamos falar também